Pessoal, bom dia, tudo bem? Paciente com doença do refluxo gastroesofágico pode ter um esôfago normal ao exame de endoscopia? Pode, às vezes sim, às vezes não. Às vezes esse paciente poderá apresentar também uma doença chamada esofagite de refluxo. A gente não deve confundir a esofagite de refluxo com a doença do refluxo. A doença do refluxo, ela agrega vários sinais e sintomas e algumas alterações patológicas que, somadas, vão corroborar a presença de uma doença causada pelo refluxo, mas nem sempre essa doença, que é causada pelo retorno do ácido gástrico ao esôfago, danificando a mucosa esofagiana, nem sempre esse paciente com refluxo apresentará uma esofagite. Muito bem, então nós estamos falando de duas situações diferentes aqui. A doença do refluxo gastroesofágico, que às vezes tem também uma esofagite, e às vezes a esofagite, que na grande maioria das vezes é causada pela doença do refluxo. Então vamos lá, para esclarecer o tema esofagite, vamos pensar assim: a esofagite é a inflamação do esôfago. Essa inflamação pode ser causada por diversos fatores. Um deles é o refluxo. E quando o diagnóstico é realizado, analisando então os sinais e sintomas do paciente, somando-se com os achados endoscópicos ou com outros exames complementares, e o médico conclui que aquele paciente apresenta essa doença do refluxo, então compreendemos que ele tem uma esofagite, que é a inflamação do esôfago causada pelo refluxo. Em alguns pacientes, ocorre a doença do refluxo sem inflamação evidente no esôfago. Mas isso não significa que ele não tenha doença. A esofagite, para que haja a esofagite, é preciso então ocorrer uma identificação ou endoscópica ou patológica através das biópsias, comprovando o processo inflamatório ali na parede esofagiana. Esse processo inflamatório, sim, quando está presente, aí sim nós podemos fechar o quadro como uma esofagite. E no caso, quando for causada pelo refluxo, esofagite de refluxo. Mas existem 4 causas principais de esofagite. A esofagite pode ser causada pelo refluxo. A esofagite pode ser causada pela presença excessiva de um tipo de célula do sangue presente na mucosa esofagiana, chamada de eosinófilo. Quando nós temos muitos eosinófilos na parede esofagiana, nós temos um quadro de esofagite eosinofílica, é um outro tipo de inflamação. Nós temos também um tipo de esofagite medicamentosa. Às vezes, pacientes que fazem uso de muitas medicações podem apresentar também processos inflamatórios na mucosa, podem ter quadros também de dor, de incômodo e dificuldade para engolir, e não significa que esse paciente tem refluxo. É um processo inflamatório causado pelo contato deste medicamento com a mucosa esofagiana. E o quarto tipo de esofagite mais comum é a esofagite infecciosa. Pode ser causada por fungos, bactérias ou vírus. Vejam só, a esofagite tem múltiplas causas. Uma delas é a esofagite do refluxo. Em caso de dúvidas, procure o seu médico gastroenterologista para que possa interpretar de uma forma mais real, mais evidente para você os dados e os achados de um exame de endoscopia, para que você possa ter, assim, o alcance de todo o sucesso terapêutico que a medicina pode oferecer nesses casos. Abraço para vocês e até a próxima.